Bendiciones, hermanos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Jesus para adorarmos a Deus e hoje em especial para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje é dia de Escola Bíblica Dominical e como não poderemos estar em templo hoje reunidos nessa Escola Bíblica, então vamos fazer esta Escola Bíblica online. E eu tenho certeza que todos irão receber uma aprendizagem da palavra de Deus e terão uma vida bendecida por Jesus. Eu saludo a todos os irmãos, amigos e todos que estão nos vendo e ouvindo esta manhã com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos estar estudando aqui um tema muito importante, que é perdonando porque somos perdonados. É uma palavra muito profunda e que traz um conhecimento importante da palavra do Senhor e Salvador Jesus. Los oyentes, los hermanos, as pessoas que estão nos mirando por meio desta live, se deseja um pedido de orações, coisas assim, você pode fazer pedido, depois vamos estar mirando e obviamente vamos estar orando por sua vida, por sua família, por seu hogar, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o desejo de Cristo é que tu tenha uma vida bendecida, um hogar, uma família bendecida por Ele. E a palavra de Deus nos ensina que por el poder da oração, Deus faz coisas grandiosas na vida de seu povo. E tudo por meio de sua gloriosa e santa palavra. Estamos hoje na lição 7, como eu disse antes, tendo por tema perdonamos porque somos perdonados. O texto bíblico está registrado em Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 18, verso de número 21 ao verso de número 35. Leamos a palavra de Deus. Entonces se lhe acercou Pedro e lhe dijo: Senhor, quantas vezes perdonarei a meu irmão que peques contra mim? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 vezes 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. E começando a hacer cuentas, le fui presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como não pudo pagar, ordenou su senhor vender-lhe e a sua mulher e hijos e todo o que tinha para que se lhe pagasse a deuda. Então, aquele servo postrado lhe publicava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu te lo pagarei todo. O Senhor de aquele servo movido de misericórdia lhe soltou e lhe perdonou a deuda. Pero saliendo aquele servo, halló a um de seus consiervos que lhe devia 100 denários, e haciendo de él, lhe ahogava, dizendo: Paga-me lo que me deves. Entonces sus consiervos, postrando-se a seus pés, lhe rogava, dizendo: Tem paciência comigo, e eu lo pagarei todo. Mas ele não quis, senão foi e echou em la cárcel hasta que pagasse a deuda. Viendo sus consiervos lo que passava, se entristeceram muito e foram e referiram a seu senhor todo o que havia passado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervos malvados, todo aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo coração cada su hermano sus ofensas. Glória a Deus. Alabado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com vosotros antes de começarmos o estudo desta manhã. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Padre querido, Senhor da glória, e em nome de Jesus Cristo, tu Hijo amado, Senhor, neste momento, eu te alabo, Deus, eu te glorifico. E pido a Ti, ó Padre, que venga bendecer nossas vidas, venga bendecer minha vida, minha família, meu hogar. Venga, ó Deus, bendecer a vida de cada irmão, de cada pessoa, Senhor, que estão nesta manhã, ó Deus, ouvindo, Padre, escutando, Senhor, Tu gloriosa palavra. Eu pido a Ti que por meio de Tu ensinança, Tu pode entrar em los hogares, em las famílias, e assim obras grandiosas, renovando, llenando de sua paz, de seu amor, liberando, salvando, Senhor, e sanando, ó Deus, as almas, o coração de cada pessoa neste momento. Deus de la glória, usa-me com graça e com poder, seja com nós e bendiga seu povo em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendecido é o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, os irmãos, estamos aqui por meio desta live, ensinando a palavra de Deus, por tema perdonamos porque somos perdonados. Estaremos aqui sendo bem sucinto e objetivo, não vamos tardar muito, para que não seja muito cansativo. E eu tenho certeza que os irmãos estarão entendendo, compreendendo o que Jesus tem a dizer a nós outros com relação ao perdão, a necessidade de perdonar. Esse tema é um tema muito profundo. Perdonamos porque somos perdonados. Segundo que a palavra de Deus nos ensina, através da presença do glorioso Espírito Santo em nossas vidas, nós todos podemos perdonar nossos irmãos, independente de qual sejam as ofensas, independente de qual seja o pecado ou coisas que tenha hecho contra nossas vidas. O Espírito Santo é que nos ajuda a perdonar. E Jesus, Ele ensina por meio desta parábola, que é a parábola do servo que não perdonou. Jesus ensina a importância do perdão. Ele ensina que nós outros fomos perdonados por a graça de Deus e ao mesmo tempo Jesus habla sobre a necessidade de la responsabilidade de perdonar aqueles que nos ofendem. Ou seja, Cristo deixa claro que somos perdonados por la graça de Deus e ao mesmo tempo temos a responsabilidade e também perdonar a qualquer que nos ofende. Glória a Deus. E isto só é possível por meio da presença do Espírito Santo. A Bíblia aqui nos ensina que o apóstolo Pedro hizo uma pergunta para Jesus. Ele estava preocupado com quantas vezes deveria perdonar seu irmão. Por isso ele perguntou a Jesus: Maestro, quantas vezes devo eu perdonar meu irmão? Hasta 7 vezes? Jesus contesta a Pedro dizendo: Mira, Pedro, não são 7, pero eu vos digo que hasta 70 vezes 7. Se nós formos computar esta resposta de Jesus, o número seria 70 vezes 7, 490 vezes. Pero à luz da Bíblia Sagrada, Cristo não estava dizendo a Pedro
que Ele e que nós outros, ou os discípulos de Cristo, qualquer pessoa que sirva a Cristo, que é parte do reino de Deus, deva perdonar seu irmão 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Ou seja, Jesus não está dizendo que 490 vezes era o limite para liberar perdão para seu irmão. Pero Cristo está usando uma linguagem metafórica, externando, expressando que não há limites para nós outros perdonarmos nossos irmãos. Ou seja, todas as vezes que as pessoas que nos ofendem pedir perdão, nós outros devemos, obviamente, liberar perdão. E mesmo que não venha pedir perdão, conforme ensina São Mateus capítulo 11, verso 25, devemos, todas as vezes que nós outros vamos orar e recordarmos que temos algo contra alguém, já devemos liberar perdão. Independente da pessoa venir a nós outros pedir perdão ou não, nós outros quando orarmos e acordarmos que temos algo contra uma pessoa, já devemos na oração liberar perdão a esta pessoa, para que assim também poderamos ser perdonados por Deus, conforme ensina Jesus em São Mateus, capítulo 6, e verso de número 14 e 15. Jesus disse: se vosotros perdoar a vossos irmãos, vosso Padre que está no céu também perdonará a vosotros. Agora, irmãos, quando Jesus contesta a pergunta de Pedro, dizendo que não só 7 vezes deveria perdonar seu irmão, pelos 70 vezes 7, ou 490 vezes, ou seja, deveria liberar perdão a seu irmão todas as vezes que seu irmão pecasse contra ele e se dirigisse a ele para pedir perdão, deveria liberar perdão. Então, se em Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 3, 4 e 5, Pedro, ele disse a Jesus, depois da resposta de Jesus, Pedro disse a Jesus: Maestro, se és assim, então se acrescenta-nos a fé. Ou seja, se nós devemos perdoar nosso irmão 490 vezes, ou se não há limite para liberar perdão a nossos irmãos, então se acrescenta a nossa fé. Porque com a fé que temos, parafraseando o texto, a fé que temos, é impossível liberar perdão para nossos irmãos todas as vezes que ele pecar contra nós outros. Pedro disse isto porque, e eu creio que Pedro estava se sentindo, quando ele perguntou a Jesus que ou propôs a perdonar 7 vezes, Pedro, eu creio que ele estava se sentindo que ele estava tendo uma boa pergunta, e porque ele estava ultrapassando da quantidade que, segundo a exigência rabínica, hacía, que a pessoa deveria perdonar as pessoas que pecassem contra eles 3 vezes, e não tinha exigência para perdonar mais que 3 vezes. Então, se Pedro disse para Jesus: 7 vezes, Senhor. Aí Jesus disse: não há limites para isso, para liberar perdão para uma pessoa. Então, se Pedro, preocupado, disse: Senhor, se és assim, nós outros, se és assim, aumenta-nos a fé, porque com a fé que temos é impossível perdonar tantas vezes uma pessoa que peca contra nós outros. Então, se tendremos, ou seja, vemos que aún na atualidade, muitas pessoas têm esta mesma concepção. Mira, eu já perdoei 1 vez, já perdonei 2 vezes, já perdonei 3 vezes, mas eu não vou mais perdonar, porque a pessoa já tem me ofendido tantas outras vezes, então eu não vou mais perdonar. Pero Cristo está dizendo aqui em sua palavra que devemos perdonar quantas vezes necessário. E aí Pedro quedou preocupado. Então, Senhor, aumenta-nos a fé. Cristo contesta em São Lucas, capítulo de número 17, verso de número 5, ele disse: não necessita eu acrescentar a fé de vosotros, porque aqueles que tiver fé, como um grano de mostaça, dirá a esta amoreira: desarraiga de aqui e planta-te e al mar, e assim o hará, o serás hecho. Então, se Cristo está dizendo que o que necessitamos para liberar perdão para uma pessoa, quantas vezes necessário,
não necessita alimentar nossa fé. Necessita que nós tenhamos uma fé genuína, que tenhamos uma fé semelhante a um grão de mostaça, ou seja, uma fé viva em Cristo, uma fé engendrada em nossos corações por meio do Espírito Santo através da palavra de Deus, conforme Romanos capítulo de número 10, verso 17, que diz: la fé viene por oír e oír a palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo usa a palavra de Deus para engendrar esta fé em nossos corações. Gálatas capítulo de número 5, verso 22, Pablo foi claro em dizer que a fé é uma característica do fruto do Espírito Santo. Então, Jesus estava dizendo a Pedro: é necessário que vossos corações, vossas vidas se entregada a Jesus, de espírito, alma e corpo. O Espírito Santo necessita estar vivendo dentro de vós necessita estar lleno da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa estar trabalhando em sua vida e ajudando vós a liberar perdão a seu semelhante, a seu próximo, às pessoas que te ofendem, quantas vezes necessária. Então, o que hoje nós observamos são isto. Muitas pessoas às vezes não lhe gusta liberar perdão, ou às vezes custa liberar perdão devido a dizer: mira, eu não vou liberar perdão porque eu tenho que fazer de coração e agora meu coração está ofendido, meu coração está amargado, eu estou muito ressentido, o que a pessoa isso para mim é muito grave, então eu não vou liberar perdão porque eu não posso ser hipócrita, eu não estou sentindo de liberar perdão e coisas assim. Pero em esta manhã, de acordo com esta lição, de acordo com a palavra de Deus, vamos aprender como liberar perdão, o que é o verdadeiro perdão, e como poderemos fazer isso, como poderemos liberar perdão, e se fomos mesmo verdadeiramente perdonados por Jesus, se temos o perdão de Jesus e como fomos perdonados por Jesus. Então, tudo isso vamos estar aprendendo por meio desta lição. Esteja aí em seu hogar ou em seu coche, onde queres que tu esteja aí atento à palavra de Deus, e qualquer pergunta que tu tenha a ser, não será possível contestar aqui nesse exato momento, Pedro, tu pode ser, e depois vamos estar contestando a ti com base em la palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio que nos ajuda a viver uma vida agradável ao Senhor Jesus. Não há médio, não existe filosofia, não existe livros de autoajuda, não existe concepções humanas que possam superar a palavra de Deus. Na palavra de Deus está tudo o que necessitamos. Na palavra de Deus está a verdade, na palavra de Deus não está na verdade, ou seja, a palavra de Deus é a única verdade que libera, a única verdade que transforma, a única verdade que nos garantiza a salvação na vida eterna. E uma vez que abrimos nossos corações para receber a palavra de Deus, sejamos fortalecidos por el Senhor Jesus. E a escola bíblica dominical é, podemos dizer, a melhor escola que contribui para a enseñança da palavra de Deus. Eu amo a escola bíblica dominical e eu esforço, eu hago de tudo para que tenhamos a escola bíblica em nossa igreja, aqui em la sede em Orense, Espanha, e também nas congregações em Chinso de Lima temos a congregação, e nas outras congregações também vamos estar implantando a escola bíblica dominical. E a igreja tem melhorado muito, e nós melhoramos muito por meio da enseñança da palavra de Deus. Se tu não tens costume de frequentar as escolas bíblicas dominicais em sua igreja, seja aqui na Espanha, seja em Brasil, seja onde seja, vá à escola bíblica, participe, esteja aí ajudando o seu pastor, esteja aí com os irmãos da igreja, aprendendo mais da palavra de Deus, porque os melhores obreiros são levantados
através da palavra de Deus e em especial são levantados dentro da escola bíblica dominical. Que Deus pode te beneficiar grandemente por meio desta ensinança maravilhosa que é a palavra de Deus. O capítulo 1 desta lição, estaremos vendo aqui, tem por subtítulo Interpretando a parábola del acreedor incompreensível. Jesus, para aclarar a Pedro com relação à necessidade de liberar perdão, Jesus conta uma parábola de acreedor incompreensível. Jesus disse que tinha rei. Esse rei, ele decidiu chamar seus servos para a prestação de contas. E diz a Bíblia que tinha servo que lhe devia uma alta quantidade de dinheiro, porque, de acordo com o que vemos, era costume muitos servos oficiais dos reis, né, que exerciam as funções em um cargo elevado, um cargo alto, eles às vezes corriam emprestado dinheiro e alguns alta quantidade de dinheiro do tesouro imperial. E aqui Jesus conta esta parábola, que é uma história ilustrativa que ajuda a compreender melhor a mensagem que Cristo quis transmitir a seus discípulos com relação à necessidade de liberar perdão. Então, Jesus disse que esse servo ele correu emprestado uma alta quantidade de dinheiro, ou seja, 10.000 talentos. Conforme uma investigação, um talento são equivalente a $1.000 do dinheiro americano. E 10.000 talentos são equivalentes a 10 milhões de dólares, computando a moeda hoje, a moeda americana. Agora imagina, Cristo usou aqui uma linguagem, uma hipérbole, que é uma linguagem de exagero. Por que Cristo usou essa linguagem? Para deixar claro que a deuda que este homem devia ao rei era uma deuda impagável, ou seja, jamais ele tinha condições de pagar. Trazendo para a atualidade, a deuda, em sentido espiritual, que o homem tem para com Deus devido a seus pecados, suas iniquidades, são também impagáveis. Por mais que ele intente, por mais que ele haga alguma coisa, jamais serás capaz de pagar a deuda. É tanto que Salmo de número 49, versículo de número 7 e 8, o Espírito Santo, por meio do salmista, disse: quem pode remir seu irmão ou pagar o resgate de seu irmão? Ele disse que seus recursos se acabariam antes e jamais poderia alguém pagar o resgate de seu irmão, porque seu valor é muito alto, parafraseando o texto. Então, dessa mesma forma, nossa deuda para com Deus é impagável. Por isso que Deus nos perdona de graça, como dissemos no início. Deus nos perdona de graça. Nossa salvação é de graça. Nós outros não hacemos para ser salvos. Nós outros não lemos Bíblia, não oramos, não adunamos, não venimos da igreja. Nós outros não hacemos adjuno, não consagramos para ser salvos. Nós outros hacemos isso porque já somos salvos. Porque a Bíblia ensina, Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9, a salvação é por a graça mediante a fé. Ou seja, nada que hacemos tornamos digno de ser salvo. Porque a salvação é simplesmente por a graça de Deus mediante a fé. Por isso que necessitamos escutar a palavra, porque o Espírito Santo usa a palavra para enredar fé em nossos corações e a entregar a vida a Cristo e a graça de Deus llenar nossos corações e trazer a nós outro perdão por meio
de la muerte y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, assim era a dívida que este siervo devia ao rei. Calculando na moneda de hoje, seria 100 milhões, ou seja, 10 milhões de dólares, dinheiro americano. Jamais ele poderia pagar. Pero quando seu senhor chamou para a prestação de conta, ele disse: paga-me o que deves. E ele, como não tinha como pagar, seria vendido ele, sua mulher, seus filhos, toda a sua família, para que a dívida fosse paga. E diz a Bíblia que ele se humilhou, chorou, se humilhou, suplicou e disse: meu Senhor, tenha paciência para comigo, e eu todo lo pagarei. E a Bíblia nos diz que o rei o soltou, o perdonou. Salindo de allí, el siervo, ele tinha um consiervo também. E ele saiu a encontrar com seu consiervo, que devia também a ele uma dívida. A dívida que seu consiervo devia a ele era 100 denários, o valor do dinheiro romano. Esse consiervo devia a esse servo 100 denários. O valor de 100 denários, segundo o valor del denário na época de Jesus, um denário era equivalente a uma jornada de trabalho. Então, este homem, esse consiervo devia 100 jornadas, um valor de 100 jornadas de trabalho. Em comparação com o que devia o servo del rei, era um valor insignificante. Pero este consiervo não tinha como pagar a seu servo, a seu senhor. Pero o siervo disse ao consiervo: paga-me o que deves. E eu abobava ele para pagar. E ele disse: mira, tenha paciência para comigo e eu tudo lo pagarei. Pero o consiervo não deu ouído. O consiervo levou ele às autoridades, poneu ele na cárcel, hasta que ele pagasse a dívida. E os companheiros desse consiervo, vendo isto, sentiu que era uma injustiça que estava sendo feita com ele, sentiu contristado, porque esse siervo tinha sido perdonado por ele rei, pero ele não quis perdonar a seu consiervo. Levou ao conhecimento do rei, o rei chamou este siervo e disse: siervo malvado, não devia tu ter tido misericórdia desse consiervo tuyo? Assim como eu te perdonei, não devia tu ter misericórdia dele e perdonar ele? E devido a não ter perdonado, este servo malvado foi castigado, conforme ensina aqui no versículo número 33 do capítulo 18 de São Mateus. Mira, não devias tu também ter misericórdia de tu consiervo, como eu tuve misericórdia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagasse todo lo que debia. Assim também mi Padre Celestial hará com vosotros, se não perdonais de todo o coração cada um de su hermano sus deudas. Glória a Deus. Então, este siervo foi castigado, porque ele não perdonou seu consiervo, assim como o rei havia perdonado a ele. Jesus, ele contou esta parábola para que nós outros entendêssemos a mensagem que Jesus quis transmitir a nós outros, a necessidade de nos liberar perdão. Porque antes de tudo, Jesus nos perdonou. Primeiro, Cristo nos perdonou. Quando Cristo nos perdonou? Quando nós outros reconhecemos que somos pecadores e que entregamos nossas vidas a Cristo, aceitando como único Senhor e suficiente Salvador de nossa alma. Cristo, por a graça e por a misericórdia, nos perdonou. E assim como Cristo nos perdonou, nós outros também devemos perdonar a todos quando pecar contra nós outros. Pero aí vem a questão.
Pero quantas vezes era a preocupação de Pedro, é a mesma preocupação de muitos hoje. Quantas vezes eu devo perdonar meu irmão? Porque já isso, este mal, esta injustiça, esta ofensa, já 2, 3 vezes, 4 vezes, sempre tem hecho, e eu devo seguir perdonando? Quantas vezes devo perdonar? Para liberar perdão não há limite. Por quê? Porque nós outros somos pecadores, e sempre que buscamos o perdão de Cristo, Cristo nos perdona. Nós não merecemos o perdão. A própria Bíblia ensina, Ezequiel 18, versículo 4, dijo: La alma del Padre es mía, la alma del Hijo es mía, pero el alma que pecar, esta morrerá. Romanos, capítulo 3, verso 23, Pablo dijo: todos pecaram e excluídos estão de la glória de Deus. A Romanos 6, verso 23, Pablo sigue escrevendo, dizendo: el pagamento del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Deus es la vida eterna. Então, por meio desses textos bíblicos que eu apresentei aos irmãos aqui, somos convictos de que todos nós outros somos pecadores. Todos nós outros pecamos e excluídos estamos da glória de Deus. Pero Deus, por sua misericórdia, através de Cristo, manifestou sua graça, traindo a nós outros a salvação, traindo a nós outros o perdão gratuito de Deus. Então, assim como nós outros recebemos de Deus de graça o perdão, também nós devemos perdonar nosso semelhante. Pero aí viene em la mente de muitas pessoas: eu perdono, pero ele tem que cambiar. Eu perdono ele, pero ele tem que ser diferente. Ele não pode fazer isso outra vez. Se ele fizer isso outra vez, eu não vou perdonar. Não poderemos atuar desta forma. Devemos, assim como Jesus nos perdonou, devemos também liberar perdão quantas vezes necessária para a glória de Deus, para a glória de Jesus. O perdão é ilimitado. Não há limites. Segundo a tradição rabínica, os judeus perdonavam hasta 3 vezes. Passou disso, eles não mais liberavam perdão. Pero a Bíblia ensina que devemos usar de misericórdia. Porque esta é o que muitos dizem, às vezes: mira, eu não vou liberar perdão porque o que esta pessoa hizo para comigo é uma injustiça. É uma injustiça que ele hizo comigo. Ele não merece o perdão. Eu estou de acordo com você. A pessoa que te ofendeu não merece tu perdão. Como também tu não mereces o perdão de Deus. Como também tu não mereces o perdão de nadie. Porque todos nós outros somos falhos, todos nós outros pecamos, todos nós outros ofendemos alguém de alguma maneira, ou uma ofensa grave ou menos grave. Todos são ofensa e todos necessitam de perdão. E nadie merece o perdão. Pero o perdão é por a graça e por a misericórdia de Deus. Mira que na parábola Jesus dijo que o servo foi malvado porque ele não tuvo misericórdia de seu conservo. Para assim como o rei o perdonou, ele também devia ter perdonado ao conservo. Então, se Jesus dijo, o rei dijo: tu és um servo malvado porque não usaste misericórdia para com tu conservo. E é tão interessante que em Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, em El Sermão del Monte, versículo 7, Jesus dijo assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se misericórdia é o mesmo que se condoer, se poner em lugar do outro. Misericórdia significa também não dar ao outro o que ele merece. Se ele merece não ser perdonado, tu não vai dar a ele esse julgamento, essa condenação. Tu vai liberar a ele o perdão. E aqueles que são misericordiosos, a Bíblia está dizendo que eles alcançarão misericórdia. Também em Santiago, capítulo de número 2, versículo 13, o apóstolo Tiago ele dijo que o dia do juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia de seu semelhante. Então, meu irmão, meu amigo que me escuta nesta manhã, perdone quantas vezes necessário. Perdone, libere perdão,
porque assim, de graça e por misericórdia, somos nós outros também perdonados por Deus. Agora, se nós não liberarmos perdão, jamais o Senhor vai perdonar a nós outros. Então, outro fator fundamental que eu quero abordar aqui esta manhã, com base em esta lição, é, por exemplo, muitas pessoas têm a preocupação: o que é na verdade perdão? Como eu posso liberar perdão para alguém? Muitos pensam que perdão é olvidar de la ofensa. E em realidade, olvidar de la ofensa, isso não é perdão. Muitos procuram, por exemplo, olvidar, porque olvidando alivia a dor. Parece que olvidar faz com que as pessoas deixem de sentir dolor provocado por as ofensas. Pero não é verdade. Se olvida hoje, pero um dia a pessoa acorda de la ofensa que lhe foi hecha e volve a dolor todo outra vez. Então, perdão é sanidade. Perdão é sanidade, perdão é liberação. Quando você decide perdonar, quando você perdona, você recebe neste momento liberdade. Você é liberado de uma ofensa, de um sofrimento. E também você libera perdão para uma pessoa, você libera esta pessoa de um juízo que tu tienes em sua mente, em seu coração para com esta pessoa. Por isso, o perdão é fundamental. O perdão traz sanidade à sua vida, à sua alma, às heridas que estão em seu coração devido às ofensas. E aí viene la questão. E quando eu libero perdão a uma pessoa, eu quero livre de la condenação, eu quero livre de la dolor, de las cadenas provocadas por estas heridas, e eu também pongo livre esta pessoa de mi juízo, de mi condena. Ele está livre. E agora, muitos pensam, se preocupam como Pedro: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque com a fé que temos não somos possível liberar perdão tantas vezes para uma pessoa que nos ofende. Então, se aí entra a fé, entra a presença do Espírito Santo. E outra coisa, o perdão é um tratamento. E esse tratamento, ele passa por um processo. Não é que eu perdono hoje, ou então se eu vou perdonar quando eu sentir bem, quando eu sentir desejo de perdonar. Não, perdão é também uma decisão. Quando eu decido perdonar, eu estou decidindo um tratamento espiritual, um tratamento para minha alma, para meu coração, para que através de um processo eu possa ser sanado dia após dia. Então, hasta não só os ensinos de Jesus, hasta a psicologia ou psiquiatria atualmente orienta seus pacientes a liberar perdão para que se sinta bem, almaticamente dizendo, sinta bem em todos os aspectos, recupere, seja sanado de muitas enfermidades emocionais, psíquicas e hasta enfermidades físicas. Então, liberação de perdão é fundamental para o aspecto espiritual, também o aspecto emocional, sentimental e hasta físico. Então, quando eu decido perdonar, eu estou decidido a ser tratado. Ser tratado por quem? Ser tratado por Deus, tratado por a palavra de Deus. Pero, pastor, eu estou sofrendo já há anos, porque há pessoas que sofrem anos e não conseguem liberar perdão. Não conseguem liberar perdão para seu padre. Às vezes, o padre hasta já morreu, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a pessoa não acorda do sofrimento que passou com seu padre, porque foi rechaçado por ele quando ninho, ou então porque sofreu alguma decepção, e ele sigue aún sofrendo. Sua madre
enfim, seu irmão, algum parente, alguma pessoa que traicionou ele, seu amigo, seu companheiro, enfim. E isto vai provocando um sofrimento, uma angústia em seu coração e impede ele de desarrollar, de crescer, impede ele de ser uma bendição para sua família, uma bendição para a sociedade onde vive, uma bendição para a igreja onde ele congrega, impede ele de ser uma bendição dentro de seu próprio hogar, impede ele de ser uma bendição em seu trabalho, enfim, faz dele uma pessoa infeliz, infeliz porque ele leva dentro dele um sentimento, uma revolta, um sentimento de ofensa. E é tão interessante observarmos e tratarmos este tema, é tão profundo, que a ofensa, uma vez que nós outros permitimos a ofensa, o que é a ofensa? Ou seja, uma vez que permitimos a ofensa em nossos corações, pode provocar muitas coisas que podem nos levar a um sofrimento e hasta uma destruição. Aí muitas pessoas se preocupam muito com o ofensor. Hoje, em realidade, é esta. Preocupamos muito com o ofensor. Preocupamos muito com aquele que nos ofende. Mas se pararmos para observar, o mais grande problema não é tanto o ofensor, quem nos ofende. O mais grande problema é nós outros que recebemos a ofensa, que permitimos a ofensa entrar em nossos corações e viver dentro de nós outros. Este é o grande problema. Porque se nós outros soubermos ou aprendermos com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, de sua palavra, aprendemos a lidar com as ofensas, nós outros vamos vencer qualquer tipo de dificuldade ou sofrimento. Por exemplo, a pessoa, o primeiro passo, quando a pessoa é ofendida, o primeiro passo, a ofensa entra no coração e essa ofensa ela cria uma resistência, ela passa a estar a pessoa a falta de perdão, a pessoa não consegue perdonar, guarda a ofensa dentro do seu coração, não consegue perdonar. Esta falta de perdão ela enredra ressentimento ou la mágoa. O que é la mágoa? La mágoa significa águas podridas ou águas malas, que atraem muitas coisas, como por exemplo, atrai muitos sentimentos, pensamentos malos, e a pessoa sigue nesse sofrimento. E de mágoa ou desse ressentimento passa para uma raiz de amargura, conforme ensina a Bíblia Sagrada em Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 15. Devemos vigiar para que esta a raiz de amargura não nos prive da graça de Deus. Então, e esta de raiz de amargura se converte em ira, uma ira áspera e incontrolável. Aí vem, pode levar a traições, pode levar a atitude e ações de destruição, como por exemplo os filhos de Jacó, no capítulo de número 34 de Gênesis, quando a irmã de eles, por nome de Diná, foi violada. Então, mesmo Siquém, com seu padre Amon, decidindo casar com ela e tal, seus irmãos meio que aceitaram isso, se eles circuncidassem e tal, depois que eles estavam todos circuncidados, 3 dias depois, momento de muito dolor e tal, os 2 filhos de Jacó entraram na cidade e mataram todos os homens da espada. Estava tomado por uma ira incontrolável tão grande, que mataram todos os homens da espada, de forma traicionando eles e tal. O que levou a isso? Levou a ofensa. A ofensa foi crescendo no coração deles, eles não liberaram o perdão, essa ofensa se tornou uma mágoa, um ressentimento, uma raiz de amargura e levou a uma ira incontrolável. Então, se nós outros devemos, antes que chegue a este ponto,
devemos liberar perdão. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perdonar nossos ofensores. Antes que chegue a este ponto, devemos pedir a Deus, por meio de sua palavra, para tratar nossos corações, sanar nossa alma. Como eu disse antes, e às vezes a pessoa vai levando esta amargura, esta falta de perdão em seu coração, leva com ele anos. E arrastra anos este problema em sua alma, em seu coração. E muitas vezes isso empieza quando ninho, como eu disse a vosotros, devido a um rechaço, sentiu rechaçado por seu padre, por sua mãe, rechaçado por seus irmãos, sentiu rechaçado na escola, sentiu que seu padre ou sua madre não o amava como ele desejava ser amado, não deu a ele a atenção que ele desejava ter, a atenção, e isso vai provocando esse sentimento de ressentimento e mágoa em seu coração. Ou às vezes porque alguém hizo uma injustiça, seja da família, ou seja amigos, ou na empresa que seja, e a pessoa, perdão, a pessoa vai guardando este sentimento de amargura em seu coração, por não liberar perdão. E aí torna-se uma pessoa amargada, torna-se uma pessoa enferma, torna-se uma pessoa infeliz, torna-se uma pessoa triste, torna-se uma pessoa vazia de Deus, não desenvolve, não cresce no aspecto emocional, sentimental e até espiritual. E aí muitas vezes culpa a Deus, culpa a mulher, culpa o marido, culpa os filhos, sempre busca alguém para culpar. Mas o problema mais grande, mais grave, está em seu próprio coração. Então, meu irmão, minha irmã, tu que me vê e me escuta em esta manhã, haga uma reflexão em sua vida, mira para dentro de seu coração e veja que tipo de sentimento estás em seu coração e que tem promovido em sua vida, o que tem causado em sua vida esses sentimentos. Tem te ajudado ou não tem ajudado? Se é sentimento de amargura, de ressentimento, de falta de perdão, e mesmo sem tu ter força, se tu estás apartado da igreja, apartado de Jesus, volta para Jesus. Se tu aún não entregaste sua vida a Cristo, crede em Cristo e receba Cristo em sua vida como Senhor e Salvador de sua alma. Se tu já entregaste sua vida a Cristo, tu congrega em alguma igreja, tu participa dos cultos, pero aún sinta esse sentimento de falta de perdão em seu coração, que em este momento, a partir de agora, você pode orar a Deus e pedir ao Espírito Santo. Mesmo sem tu ter força, pero tu pode orar e dizer: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu necessito liberar perdão. Você necessita ser sincero. Eu sempre digo aos irmãos que nós outros devemos ser sinceros. Deus ama e Deus tem prazer em uma pessoa sincera. Não poderemos mentir para nós outros mesmos ou mentir para Deus. Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então, ser sincero para com Deus. Em suas orações para com Deus, seja verdadeiro, seja sincero. Chega à presença de Deus, dizendo a verdade, confessando a verdade. Diga: Senhor, eu aprendi em sua palavra que eu não posso levar comigo esta mágoa, esse ressentimento, esta ira, esta falta de perdão, esta ofensa. Eu não posso levar isso comigo. Eu não quero mais levar isso comigo. Eu quero quedar livre, Senhor, desta cadena espiritual. Eu quero ser livre. Então, eu aprendi por meio de sua palavra que para ser livre, eu necessito perdonar, assim como o Senhor está disposto a me perdonar. Pero, eu não sinto desejo de perdonar essa pessoa. Eu não sinto desejo, eu não sinto gana de liberar perdão. Pero eu aprendi que é necessário. Mesmo eu estar a gosto, mesmo sem eu estar desejando, eu sei que é necessário liberar perdão e eu estou disposto e decidido a liberar perdão. Pero solo eu não posso. Solo eu não tenho força. E então, se você vai abrir seu coração para Jesus e vai pedir a Jesus para te ajudar, tu vai fazer uma confissão para Cristo, abrir seu coração e dizer toda a verdade para Jesus, e pedir a Ele força, graça, e o Senhor Espírito Santo estará te ajudando. A partir deste momento em que você tomar essa decisão, você vai começar um
tratamento. E esse tratamento, ele pode, às vezes, tardar alguns dias, ou hasta um mês, ou mais, eu não sei. É como, por exemplo, quando você está enfermo, vá ao médico. Você passa por alguns exames, e você passa a tomar algumas medicinas, e o que passa? Você não é sanado a hora que empieza a tomar a medicina. Às vezes tarda alguns dias, ou hasta meses, você tomando medicina e vai sendo sanado pouco a pouco. Assim também é o processo do perdão. Você, a partir do momento que você está decidido a liberar perdão, e você empieza a orar a Jesus, buscar a Jesus com um coração verdadeiro, o Espírito Santo empieza a trabalhar em seus sentimentos, trabalhar em sua alma, trabalhar em seu coração, sanar suas heridas, e de repente você está uma pessoa sana. E aquela a quem tu antes odiava, antes tu não sentia bem estar com ele, antes tu não andava com ele sentindo bem, agora tratado, sanado por Jesus, tu pode mirar para ele com alegria, tu pode sentir bem em estar com esta pessoa, porque Jesus trabalhou em seu coração, Jesus trabalhou em seu íntimo. É isso que aprendemos na palavra. Somos salvos por la graça de Deus, pero temos a responsabilidade, que assim como Cristo nos salvou, nos perdonou, também temos a responsabilidade de liberar perdão para todos quanto tiene nos ofendido. Então, mis hermanos, mis hermanas, Cristo está disposto a te perdonar. Pero para isto é necessário também liberar perdão, assim como Cristo também liberou perdão a nós outros. Outro fator interessante que eu quero dizer a vosotros com relação ao perdão de Jesus, allá de ele nos ensinar tudo isso. Ele, na oração do Padre Nuestro, por exemplo, ele disse quando orar ao Deus dizendo: Padre, perdona nossa deuda, assim como nós outros perdonamos a nossos deudores. Então, se todas as vezes que você for orar, buscar a Deus e recordar que tem algum mal contra uma pessoa, libere perdão antes, porque se não liberar perdão, Jesus também não vai liberar perdão a ti. Pero aí vem a pergunta: mira, o tema, pastor, não é perdonamos porque, ou seja, perdonamos porque somos perdonados, ou seja, não somos perdonados primeiro, por isso nós outros perdonamos. É verdade, pero acordamos que o siervo del rei primeiro foi perdonado por el rei, e depois já era ele perdonado, e depois que ele não perdonou seu conservo, o rei chegou e disse a ele: assim como tu não está tendo misericórdia, não está perdonando a su semelhante, mira o versículo 35, assim também, então su Senhor enojado te entregou a los verdugos, hasta que pagaste tudo o que devia. Assim também meu Padre Celestial hará com vosotros, se não perdonais de todo o coração, cada um a seu irmão suas ofensas. Então, se ele já tinha sido perdonado, pelo devido ter praticado um outro pecado, que é não perdonar a seu conservo, ele foi levado e entregue nas mãos das autoridades e foi levado para a cárcere, para a cadeia. Então, Jesus disse: assim também serás com todos aqueles que não liberar perdão a seus semelhantes, com todo o seu coração. Então, meus irmãos, por isso que Jesus, na oração do Padre Nosso, disse: todas as vezes que orar, você orar a Deus: Padre, perdona nossa deuda, assim como perdonamos a nossos deudores. Ou seja, se oramos assim, estamos dizendo: Senhor, trata comigo, assim como eu trato com meu semelhante. Ou seja, Senhor, atua em minha vida assim como eu atuo com meu semelhante. Se tu perdonas o semelhante, ele não vai te perdonar. Se tu ama o semelhante, Deus vai estar te amando também. Então,
devemos mirar, estudar a palavra de Deus, para que tenhamos uma vida bendecida por Ele, uma vida llena de paz, llena de gozo, llena de alegria, uma vida vitoriosa por Cristo Jesus. Aqui em el capítulo, o último capítulo, aqui vemos aqui uma passagem fundamental. Glória a Deus. Observa o que digo que Cristo, Deus, pagou nossa dívida. Então, se, como eu disse aos irmãos antes, nós teníamos uma dívida muito grande através de nossos pecados, pero Cristo, por la gracia, Cristo, Deus, pagou nossa dívida. Então, o que passa? Nós éramos deudores, assim como o siervo e consiervo eram deudores, nós outros também somos deudores e devemos pagar, ou seja, e jamais poderíamos pagar nossas dívidas, solo por intermédio da graça e da misericórdia de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz, recebemos o perdão dele. Deus pagou nossa dívida. Como eu disse antes, todos nós outros somos pecadores e jamais poderíamos ser salvos devido aos nossos pecados. O que merecíamos era a condenação, a morte, pero Cristo, por a graça, através de seu sacrifício na cruz, Ele nos perdonou. Por isso Pablo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que nossos pecados foram cravados na cruz. Ou seja, no Novo Testamento, na época de Pablo, por exemplo, quando uma pessoa devia uma dívida em la tenda, por exemplo, e ele não pagasse a dívida, seu nome era escrito em uma placa e ponia na parede da tenda. E todos que passavam via o nome dele escrito na parede e sabia que ele estava devendo na tenda. Quando ele pagava a dívida, então seu nome era borrado de la parede, de la placa, e todos já sabiam que ele já tinha pago, a dívida. Assim foi que Jesus hizo com nós outros. Nós outros éramos deudores, nós outros éramos pecadores e jamais poderíamos pagar a dívida porque era caríssimo. Pero Cristo levou nossa dívida na cruz. E na cruz, nossa dívida foi paga por Cristo, foi borrada por Cristo. E hoje somos perdonados por Ele, de graça, sem que nos custasse nada. Tudo por la graça. E eu creio no perdão de Jesus. E se tu crês no perdão de Cristo e entrega sua vida a Cristo, bem-aventurado és tu. Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo escreveu dizendo: justificado, pois, por la fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Solo vamos ter paz com Deus, solo vamos ser justificados, perdonados por la graça, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, perdonados por Cristo, conforme diz o item 3, nada pode condenar-nos. Uma vez salvo por Cristo Jesus e caminhando na presença de Cristo, nada pode nos condenar. Por isso, Pablo escreveu em Romanos capítulo 8, verso de número 1 e 2. Ele disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não camina, que não anda segundo a carne, pero conforme ao Espírito Santo. Versículo 2, Pablo dijo: porque a lei do Espírito Santo nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus por la manifestação de sua gloriosa graça e através de seu sacrifício na cruz del Calvário, ter proporcionado a nós outros a salvação e o perdão de nossos pecados. Mis amigos e irmãos que me escutam nesta manhã, eu aconselho a ti a este momento, a orar a Deus, a buscar a ajuda do Espírito Santo para trazer mais clareza a seu coração, entendimento e sua palavra,
para que sua vida seja entregada completamente a Cristo Jesus, para que assim possa receber esse perdão e sentir esse perdão. Já para terminarmos, mais um esclarecimento com relação a esse tema do perdão. Aí muitas pessoas podem pensar e até dizer, alguém necessita dizer para mim que eu estou perdonado, ou então se a pessoa quer tranquilo quando alguém diga, mira, Jesus já te perdonou, tu já estás perdonado. Pero de acordo com o que a Bíblia ensina, quando as pessoas recebem o perdão de Deus, ela já sente perdonada, justificada por Jesus. Vemos isso na parábola que Jesus contou em São Lucas, capítulo número 18, versículo de número 9, quando o fariseu e o publicano subiu ao templo para orar. Diz a Bíblia Sagrada, enquanto se exaltava a si mesmo, o fariseu, o publicano, nem sequer levantava os olhos ao céu, pero golpeava seu peito e ele dizia, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador, eu necessito de sua misericórdia. E ele então, com esta oração humilde, reconhecendo que é pecador, entregando-se a Cristo e buscando o perdão de Cristo, Jesus ensina que ele, quando saiu de ali, saiu sentindo justificado, saiu sentindo o perdão de Deus. É assim, quando nós nos arrependemos de nossos pecados e se acercamos de Cristo com o coração quebrantado, contrito, buscando o perdão e a misericórdia dele, ele nos perdona. E não só nos perdona, o próprio Espírito Santo nos faz sentir perdonado para a glória de Deus. Amém? E é por isso que o mesmo Espírito Santo que vive em nós nos ajuda a liberar perdão para quem quer que seja. Esse processo de perdão não é provocado por meio de nossos esforços. Um homem, sem a presença do Espírito Santo, jamais pode liberar perdão. É por isso que a palavra de Deus é confrontadora. A palavra de Deus confronta. Jesus, por exemplo, ele ensina em la oração, em la ensino do sermão del monte, Jesus ensina que para ser parte de seu reino, necessita perdonar e amar seus inimigos. Agora imagina como perdonar, como amar um inimigo. Como perdonar, como amar alguém que só nos faz mal. Só por intermédio da gloriosa presença de Jesus mesmo em nossas vidas, para que possamos liberar perdão para um inimigo e para amar ele. Amar e perdoar o inimigo não é só com o sentimento, ele também, como disse Jesus, com toda a força, com todo sentimento, com todo entendimento, enfim, desejando bem para ele, desejando a ele que ele cresça, que ele prospere, que ele seja liberado, que ele seja salvo, que ele receba a presença de Jesus, ele receba um câmbio em sua vida e tenha uma vida vitoriosa por Deus em nome de Jesus Cristo. Então, a presença de Jesus é fundamental em nossas vidas para que possamos, conforme ele ensina em sua palavra, perdonar a todos quanto tenha nos ofendido. Amém? Que Deus pode te bendizer grandemente em nome de Jesus. Que esta palavra sucinta, objetiva, pode estar hablando em seu coração constantemente. Que o Espírito Santo te ajude a compreender mais a palavra de Deus. Breve volveremos outra vez a estar congregando em nossa igreja, em nosso templo, da igreja Solo Senhor es Deus, aqui na cidade de Orense, em el bairro Couto, na calle Faustino Migues, número 10, Barro. Então, vai ser um prazer receber você com sua família, estar congregando aqui conosco. Quando volvermos as reuniões ao templo, estaremos avisando vosotros por meio das redes sociais. Que Deus te bendiga em nome de Jesus. E como eu disse antes, aqueles que necessitam de orações, querem fazer um pedido de oração, eu não posso aqui estar vendo quem entrou em live, quem está e tal. A pastora Rutileia, minha amada esposa, a mulher mais linda, mais hermosa do mundo, está aqui sendo minha assistente. E eu vou estar vendo depois as pessoas que entraram na live, que participaram e tal, e os pedidos de orações, e vamos estar orando por sua vida, orando por sua família, em nome do Senhor Jesus.
Já eu quero deixar aqui mandar aqui saludo para todos os irmãos e irmãs, os obreiros da Igreja Solução de Deus, aqui de Orense, de Chinso, os irmãos de Chaves, Portugal, e Balançá, todos os irmãos aqui da Igreja Solução de Deus, irmão Clodoaldo aí, na cidade de Valência, enfim, que Deus vos bendiga em nome de Jesus Cristo, os irmãos de Andaluz, enfim, os irmãos de Brasil, que estão nos assistindo neste momento. Eu creio que aí é muito temprano, mas alguns com certeza estão nos vendo. Que Deus vos bendiga em nome de Jesus. Estaremos sempre orando por vosotros. Bispo Amorim, presidente mundial do Ministério Solo Senhor Deus, com toda a sua família, seu hogar, que Deus vos bendiga. Bispo Marciano também, com sua família, vice-presidente do Ministério Solo Senhor Deus. Que Deus te bendiga muito em nome do Senhor Jesus Cristo. E devo aqui um abraço a todos os irmãos. E vamos estar gravando uma nova live depois, transmitindo uma palavra de poder, de fé, de esperança a seu coração. E também orando por ti, para que Deus te bendiga em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos aí, caminhoneiros, que estão aí viajando, trabalhando, que Deus nos bendiga. Tá? Irmão Cleiton, irmão Ezequiel, irmão Glefson, e irmão Poli, Eduardo, todos os irmãos aí, caminhoneiros, que estão aí na estrada, no caminho, trabalhando, escutando a palavra de Deus. Deus vos bendiga, Deus vos guarde, vos livre, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando também para que Deus possa combater, ajudar a combater esse vírus, tá? Coronavírus, e dar livramento e proteção a todo o povo de Deus, em nome de Jesus. E seguimos aqui, crescendo na fé, na esperança em Deus Todo-Poderoso, porque Deus tem vitória para nós outros. Profetizamos um país de bênção e de vitória, que é o nosso país aqui, a Espanha, e todos os demais países que estão sendo contagiados com a coronavírus. Em nome de Jesus, oramos a Deus e profetizamos vitória sobre a coronavírus. Espanha, um país de bendição, um país de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus bendiga a todo o povo de Deus. Oramos em nome do Senhor. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, Padre querido, Senhor da glória. Desde momento, Senhor, eu te alabo e te glorifico, Deus, por sua maravilhosa e santa presença. Padre, eu te engrandeço, Senhor, por a oportunidade de poder, ó Deus, falar para milhares de pessoas, Senhor, que estão neste momento, ó Padre, escutando tua palavra, e outros, ó Deus, que obviamente estarão ouvindo para a glória do Senhor Jesus. Eu pido a ti, Senhor Espírito Santo, que venha obrar em cada pessoa, venha ajudar a compreender, Senhor, tua palavra de uma forma profunda. Venha, Senhor Espírito Santo, ajudar tus filhos a compreender a importância, ó Deus, de liberar perdão um ao outro, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, ó Deus, ensina-nos por amor a tu santo nome. Llena, Espírito Santo, os corações de paz, llena os corações de amor, llena, Espírito Santo, os corações de graça e de força, para que podamos perdonar, assim como o Senhor tem nos perdonado. Senhor, ajuda tus filhos a tomar estas decisões. Ajuda eles a orar, Espírito Santo, fazendo confissões, fazendo declarações, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que necessita de tu força para perdonar e assim viver uma vida em paz, uma vida llena de tu gozo, llena de tua alegria. Eu invito a ti, Senhor Espírito Santo, venga bendecer cada pessoa, venga bendecer cada hogar, cada família, cada pedido de orações. Eu não sei o que passa, Deus, com cada pessoa, pero tu conhece. E para ti não há problemas que tu não podes solucionar. Senhor, todas as ações do diabo, que muitas vezes, ó Deus, tem, ó Padre, prejudicado a vida de muitas pessoas. Tem atuado por meio da hechizaria, da bruxaria, atuado por meio da contenda, da destruição, do divórcio. Deus, destrua neste momento, Senhor, toda ação maligna.
destrua. Libera, Deus, esta pessoa que está dominada, controlada por el vício de la droga, del alcohol, del tabaco. Libera, em nome de Jesus. Libera esta vida, Deus, de toda prática pecaminosa. Libera, Deus, do orgulho, da soberbia. Libera da iniquidade. Libera, Deus, da promiscuidade. Senhor Espírito Santo, entra nesse coração que se abre para ti neste momento. Destrua as enfermidades. Repreenda, Deus, a coronavírus, Senhor. Repreenda, queima, Deus, em nome de Jesus. Visita, Deus, as milhares de pessoas que neste momento necessitam de tu socorro, que necessitam de tu misericórdia, que tu pode, em nome de Jesus, operar de uma forma poderosa, Senhor. A todos os hermanos, ó Deus, que estão em seus hogares, em sua casa, neste momento, acompanhando, ó Deus, este ensino. Bendiga eles, llena eles de tu unção, llena eles de tu amor e de tu graça, para que ao volvermos nas reuniões ao templo, Deus, outra vez, todos estejam, Deus, fortalecidos, renovados por ti e llenos de tu graça, em nome de Jesus Cristo. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Espírito Santo, por sua presença e por seu amor em nossas vidas. Amém. Que Deus bendiga a todos. Um abraço a todos os irmãos e hasta o próximo dia.